agora vamos conferir o quadro Viva a Cultura. Só em Deus repousa minha alma, só de Deus vem o que eu espero, só de Deus vem o que eu espero. Só em Deus repousa minha alma, só de Deus vem o que eu espero, só de Deus vem o que eu espero. Meu refúgio, minha salvação, fortaleza de minha alma, eu jamais vacilarei, em Deus confiarei, só em Deus repousa minha alma. Só em Deus meu coração se acalma, só de Deus vem o que eu espero, só de Deus vem o que eu espero. Meu refúgio, minha salvação. E vamos assistir agora a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus. Em 2019, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum como o domingo da Palavra de Deus. Nós já temos na Igreja do Brasil o mês de setembro, o mês da Bíblia, inclusive com o último domingo de setembro como o domingo da Bíblia. Mas é um fato e são temas nacionais. Justamente é um mês que é proclamado para o Brasil. Mas, internacionalmente, o Papa quis que esse terceiro domingo fosse o domingo da Palavra de Deus, com uma oportunidade de ainda mais lembrarmos em nossas celebrações a importância da Palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada, e anunciarmos às pessoas a importância da palavra que nos vem, né, do Senhor e nos fala ao coração a cada um de nós. É o dia que ele recomenda que se façam celebrações, sintonize também o texto sagrado, também onde é possível, também faça também a instituição dos ministérios de leitores, enfim, são vários momentos para se dedicar à importância da palavra de Deus em nossa vida. E, por exemplo, também temos uma semana de preparação sobre a questão da palavra, ou então dos leitores, da proclamação da palavra de Deus em nossas assembleias. Enfim, são momentos importantes em que o Papa Francisco, ao instituir, né, em 2019, do terceiro domingo, o tempo comum, como o domingo da palavra de Deus, quer que nós ainda mais aprofundemos aquilo que temos todos os dias, a cada missa, a cada sacramento, a cada liturgia das horas. Nós vivemos em torno da palavra de Deus e dentro da palavra de Deus a cada momento. As orações, né, que nós temos
todos os momentos durante o dia, da liturgia das horas, seja da liturgia das leituras, seja das laudes, da hora média, terça, sexta ou noa, seja das vésperas, das completas, é tempo e salmos, textos bíblicos que nós vamos rezando durante o dia, santificando as várias horas durante o dia, assim como também todos os sacramentos, que sempre têm o texto da palavra de Deus e, claro, todos os dias a missa, com textos da palavra do Senhor, né, durante a semana 2 leituras, aos domingos 3 leituras, mais os salmos, enfim, todos os textos também de reflexão em torno da palavra de Deus. Mas quis que um domingo fosse para que nós refletíssemos mais ainda sobre a importância da palavra de Deus. Por isso, esse domingo, terceiro domingo, tempo comum, é o domingo da palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, essa é a palavra de Deus deste ano, né? Nós estamos aqui no Anuá, nós vamos aí justamente ver, né, nesse ano, a importância da palavra de Deus, que nos vem de diversas maneiras. Nós escutamos aqui no Evangelho, que depois da introdução que Lucas dá, agora começamos a ler o Evangelho de Lucas, conforme nos fala esse ano, nós vemos aí que Lucas dá uma introdução, depois de tantos que tentaram escrever, que ele acaba escrevendo, né? Verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ele fala de Jesus na sinagoga de Nazaré. Ele via Nazaré, onde se tinha criado, e entrou na sinagoga conforme o costume, e levantou-se para fazer a leitura. E deram o livro do profeta Isaías, ele achou a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Ora, nós vemos o costume de Jesus ir à sinagoga e proclamar ou escutar a palavra de Deus. E ali, no texto de Isaías, Jesus escolhe, e na sinagoga de Nazaré, ele proclama justamente essa palavra, que ele vai depois fazer a homilia, dizendo o que significa essa palavra. Sim, no Evangelho continua dizendo isso. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, Jesus vai dizendo que essa passagem de Isaías se cumpre na vida dele. Ele tem o Espírito de Deus para anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações feridos, anunciar a libertação, ou seja, trazer a salvação à humanidade. Então, nós vemos aí a importância da palavra de Deus. E nesse dia, esse domingo da palavra de Deus, escutar esse texto, né, do Evangelho de Lucas, de Jesus na sinagoga de Nazaré, é para nós que possamos também ver que a palavra de Deus que nós escutamos, ela deve se referir à nossa própria vida. A homilia, digamos assim, a atualização da palavra, é para que nós possamos ver que essa palavra não é apenas uma questão histórica de ver o que aconteceu dentro de um contexto do passado. Nos ajuda também a entender melhor, mas é também para ver o que ela diz hoje para nós. E Jesus vai dizer, hoje se cumpriu essa palavra, no dia que se chama hoje. Portanto, é a palavra de Deus que nós ouvimos e como que ela é anunciada hoje para nós, como é que ela se cumpre hoje em nossa vida, o que ela nos diz hoje, né? Então, Jesus nos indica com muita clareza qual é que é o nosso caminho, é escutar a palavra que é proclamada em nossas celebrações, em nossas assembleias, e ver o que ela fala hoje para nós, ao nosso coração e à nossa vida. Ou seja, sempre essa atualização da palavra de Deus. Por isso mesmo, meus irmãos e irmãs, nós vemos a importância de escutarmos a palavra e deixamos que nos fale ao coração para que ilumine nossa vida hoje. E não só nas celebrações litúrgicas, nas missas ou sacramentos que nós temos na igreja, mas também cada vez que nós abrimos a Bíblia Sagrada, essa palavra fala ao nosso coração e fala para cada um de nós. É a palavra de Deus para nós, né? Que nos vem justamente iluminar a nossa vida, nosso coração, e que nós sabemos que junto com todo o contexto da palavra de Deus e a caminhada da igreja, nós deixamos conduzir pela ação do Espírito Santo para ver o Senhor que nos fala, que nos conduz, que nos ilumina e nos mostra caminhos. Palavra que nós ouvimos, que ouvimos em assembleia, ouvimos em comunidade, que nós também podemos ler também pessoalmente, enfim, é poder realmente ver
né, ouvir, acolher essa palavra como palavra de Deus. E na Escritura vai falar, bem-aventurado vocês que acolheram essa palavra de Deus como realmente o é, né, essa palavra do Senhor. E Jesus, na sinagoga de Nazaré, nos fala bem justamente isso. Hoje se cumpriu essa palavra que ele acabou de ler de Isaías, né, que viveu tanto tempo antes, e ao abrir na sinagoga de Nazaré o texto de Isaías, ele fala como se cumpre hoje na vida sua e da comunidade da igreja, ou seja, aquilo que diz Isaías, né, se cumpre em Jesus Cristo. E é muito bom ver que ele veio para fazer isso mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor, né? Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavras claríssimas do Evangelho de Lucas, logo no primeiro capítulo, quando Jesus inaugura a sua missão na sinagoga de Nazaré, né? Quando Lucas vai depois de ter o preâmbulo do Evangelho, narra esse texto. Mas, meus irmãos e irmãs, nós vemos também, nesse domingo da Palavra de Deus, a belíssima leitura primeira do domingo de hoje, do profeta Neemias, livro de Neemias, não é? Ou seja, naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens e mulheres e a todos que eram capazes de compreender. Apresentou a lei diante de todos, significa o livro da lei. E se coloca inclusive o momento, era o primeiro dia do 7º mês, né? E assim, na praça que fica de frente à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando no lugar muito mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. E bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Logo, nós vemos a solenidade da proclamação da palavra de Deus aqui no Antigo Testamento. Ou seja, há um lugar mais alto, abre a palavra, todo mundo fica em pé para escutar, e se proclamou durante toda uma manhã a palavra de Deus, todos que podiam ouvir, com toda a solenidade, né? Depois de um tempo de não escuta, ou seja, para escutar o que Deus fala ao seu povo, fala à comunidade. Toda uma solenidade de escuta. É um pouco aquilo que nós temos também, sempre o ambão, onde se é proclamada a palavra de Deus, é um lugar um pouquinho mais alto, porque não possa ver e ouvir que está sendo proclamado. E, ao mesmo tempo, na hora do Evangelho, que para nós é o próprio Jesus que fala, e sempre é Ele quem nos fala, todos nós ficamos em pé para ouvir, né? Ou seja, essa solenidade que já encontramos no livro de Neemias. E continua depois a leitura, não é? Depois inclinaram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Leram e explicaram, para que todo mundo pudesse compreender a leitura. E o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas instruíam o povo, disseram a todos: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse: ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é santo para o nosso Deus. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ora, meus irmãos e irmãs, aparece essa proclamação da palavra, aparece a explicação da palavra, aparece a instrução e a alegria que dá de ouvir a palavra de Deus e depois voltar para casa e fazer festa por tê-la ouvido. É muito interessante ouvir isso nesse domingo da palavra de Deus.
E também nós podemos depois rezar o Salmo de resposta, o Salmo 18. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E o Salmo que nós conhecemos muito bem. A lei do Senhor, Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E assim vai, meus irmãos e irmãs, que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz de minha alma. O Salmo vai cantar para nós justamente a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos estar sempre acolhendo e escutando essa palavra do Senhor que vai nos conduzir para sermos essa igreja, povo de Deus, e que depois, na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, que continua a de domingo passado, vai continuar justamente a questão da unidade. Ao ouvir a palavra de Deus, a acolher o Senhor em nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós vemos que nós vamos também anunciando essa palavra aos irmãos e irmãs na diversidade de dons, mas na unidade. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo. Todos nós bebemos de um único Espírito. E aí vem a importância de cada membro do corpo. Do pé, da mão, do olho, ou seja, do ouvido, do olfato, ou seja, cada um tem a sua função, não é? E de fato Deus dispôs os membros aí a cada um no corpo como quis, porque não adianta ficar brigando um com o outro, porque é o ouvido, porque é a boca, porque é o nariz e tudo mais. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo, né? Ou seja, não é que nós precisamos uns dos outros, nós não podemos dizer um para o outro que nós não precisamos um do outro. Ou seja, todos nós somos chamados a necessitarmos uns dos outros. E vai, todos vós juntos sois o corpo de Cristo. E individualmente sois membros desse corpo. Não é? E vai lembrar então, que nós temos apóstolos, os profetas, os que ensinam, os que têm milagres, o dom da cura, o da misericórdia, o dom das línguas. Não são todos profetas, não são todos que são catequistas, não são todos que fazem milagres, não são todos que falam em línguas. Há uma diversidade. Mas necessitamos uns dos outros. A palavra de Deus nos faz cada vez mais saborear as coisas do alto, escutar a voz do Senhor e cada vez mais, meus irmãos e irmãs, servimos ao povo de Deus nos dons que recebemos nesse corpo de Cristo, que tenha toda a diversidade, mas que nos faz caminhar unidos. Que Deus abençoe a todos e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu espero você aqui na semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau! Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.